Bom dia, abençoados e abençoadas. Espero que vocês estejam bem. Que honra, que graça, né, estar aqui novamente com vocês, né? O Senhor nos dando mais uma oportunidade de fazer diferente na nossa vida, de poder resplandecer a presença dele perto de todos aqueles que nos rodeiam, né? E gratidão demais por isso. Bem, nosso devocional hoje está saindo mais tarde, porque ontem foi o nosso último dia de propósito de oração na madrugada. Então foram 7 dias consagrando ao Senhor esse ano de 2026. E foi um dia assim. Foram 7 dias tremendos na presença do Senhor. E ontem a gente acabou fazendo quase que uma vigília, porque nós começamos às 3 horas da manhã, fomos até às 5 e depois eu permaneci em oração, permaneci, né, fazendo ali o meu tempo com o Senhor em particular. Então eu acabei indo dormir de verdade 7 horas da manhã, porque o meu corpo estava necessitado e pedindo muito. Então eu falei, eu preciso respeitar, né, o meu corpo. Então eu acabei dormindo, acordei mais tarde e esse acordei mais tarde, devido a isso, o nosso devocional também acaba saindo mais tarde, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos ler o nosso devocional, vai ser no livro de Jeremias 1. Eu vou ler para você do 1 ao 5, mas eu gostaria que você então pegasse sua Bíblia, né, sentasse à mesa, chame o Espírito Santo para estar com você, para que ele possa abrir seus olhos, os seus ouvidos, para que você possa entender a palavra de fato. E eu falo que assim, aqui eu trago, né, o devocional é uma palavra, digamos assim, direcionada do Senhor, mas também é uma palavra meio que mastigada, né? Então eu entrego aqui para vocês aquilo que eu estudei, aquilo que eu imergi aqui de fato. Mas eu peço para que vocês também tirem o seu tempo de estudo, né? Isso fala sobre a maturidade que o Senhor deseja para esse ano, né? Uma maturidade espiritual. Então, tire esse tempo de estudo, sente de fato, estude esse livro de Jeremias. Ah, Ingrid, eu não consegui estudar ele todo. Então, estude o capítulo 1 hoje, amanhã estude o capítulo 2 e assim por diante. Mas vai estudando de fato, né? Pare, tire um tempo, leia, pesquise o que aquela palavra significa, porque é assim que o Senhor fala conosco, né? E ele nos dá discernimento para entender a palavra. Então, vamos lá. Jeremias 1 fala o seguinte: Palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 13º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada ao exílio no 5º mês. Vamos para o quarto. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre de sua mãe, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Uau! Vamos parar aqui porque o texto é maior, né? Grande, então a gente acaba. É lindo esse texto e assim, a gente vê a mão do Senhor a todo tempo, né? Então vamos para o contexto aqui para que vocês possam compreender de uma forma mais clara, tá? Naquele tempo ali, Judá, eles viviam uma religiosidade muito grande, tá? Eles viviam uma religiosidade aparente, mas eles não tinham uma aliança verdadeira com Cristo. Então a gente pode ir assimilando muitas coisas no dia de hoje. Então o povo naquela época eles estavam frequentando o templo, né, frequentando a igreja, mas não obedecia a Deus. E ele estava tendo o quê? Muita idolatria, né? Eram líderes corruptos, falsos profetas, né? Um coração distante do Senhor. A gente vai fazendo algumas análises diante daquele cenário que nós estamos vivendo hoje também. Então,
naquele momento ali, Deus ele decide falar com aquele povo antes de agir, antes de dar a sentença para aquele povo, antes de dar o juízo para aquele povo. Então, antes disso, vem a voz de Jeremias, né, onde ele é chamado. Então, Jeremias, ele começa o reinado dele, não, o reinado não, o ministério dele, que é o ministério profético, né? Ele começa esse ministério profético no reinado de Josias, que era um rei que ele tentou, né, muitas mudanças espirituais, mas ele vive também o quê? Os próximos governos, né, os governos seguintes também que vieram, e todos eles desprezando a palavra. É tão interessante porque o que me veio muito forte aqui no meu coração? Ele fala que a palavra veio a Jeremias nos dias do reinado de Josias. E ele fala que é no 13º ano do reinado de Josias. E quando a gente faz algumas pesquisas, né, teológicas, eles falam que Jeremias foi chamado exatamente no 13º ano, né, no 13º ano, 13 anos, e foi exatamente no 13º ano de reinado de Josias. Então, o que isso trouxe muito forte ao meu coração, né? E a palavra que ela apenas confirma, o Senhor, ele entregou a Josias, antes mesmo dele nascer, o Senhor, ele já o escolheu. O Senhor, ele já o escolheu. E assim como Jesus, como Cristo, né, como Deus, ele já escolheu Jeremias como profeta daquele tempo, quando ele estava o quê? Antes dele ser formado no ventre, e é isso que a palavra fala. Antes que ele seja formado no ventre da mãe, o Senhor já conhecia ele. Antes dele sair, antes dele nascer, o Senhor, ele já santificou Jeremias. E ele já deu as nações para aquele profeta, para Jeremias. Eu quero te dizer que hoje você pode estar achando, né, tantas coisas, que você não é ninguém, que você não tem um propósito, que Deus nunca me deu uma palavra diretiva, nunca recebi uma palavra profética de alguém. Minha linda, deixa eu só te falar uma coisa, todos nós temos um propósito, todos nós temos um chamado, todos. E por que eu falo todos? Porque você está aqui hoje porque Cristo tem um propósito para a sua vida, para que você cumpra esse propósito e glorifique a Ele. Então, de verdade, para de ficar se colocando nesse lugar de coitadinho, de coitadinha, de que eu nunca ouvi nada de ninguém. Cristo está na palavra, a palavra inteira é uma diretiva para você ir de pregar o evangelho, abre a sua boca. Cristo fala, né? Os ministérios de Cristo era cura, libertação e evangelização. E ele fala que nós somos imagem e semelhança dele, nós estamos aqui para poder abençoar, para poder trazer cura, para poder evangelizar, para poder fazer o nosso ID, para poder trazer libertação para a vida das pessoas. Claro que tem pessoas que têm os dons, mas isso daqui é o que o Senhor deseja que a gente faça. O Senhor, ele já nos escolheu, assim como ele escolheu Jeremias. Assim como ele escolheu Jeremias. Jeremias profetizava para um povo afastado de Deus, e ele era uma criança, mas o Senhor já tinha escolhido ele. Eu quero te falar uma coisa para esse ano, minha linda, não se distraia com quem não gera nada, não se distraia com pessoas que não geram nada. Você precisa caminhar sem distrações. Você precisa caminhar sem distrações. Porque aqui, o próprio Jeremias, ele fala, eu, porém, disse, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. E o Senhor, entretanto, me disse, não digas, não passo de uma criança.
Aonde quer que eu te enviar, você irá. E tudo que eu te mandar dizer, você dirá. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Às vezes a gente fica com medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, do que pode acontecer com a nossa vida a partir do momento que a gente toma o nosso posicionamento. E eu quero te falar que, independente de tudo, o Senhor hoje Ele está nos mandando, hoje Ele está nos enviando, e Ele está trazendo cada vez mais maturidade para nós, para essa geração, para esse tempo, para aqueles que foram escolhidos. A gente fala que muitos são escolhidos, mas poucos são chamados, ou é o contrário? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Acho que é isso. Os escolhidos é porque eles se colocam à disposição. Se colocam disponíveis e dispostos para estar nesse lugar. Eu quero te falar que muitas vezes não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Mas o Senhor, Ele já está falando aqui, ó, pois eu sou contigo para te livrar, Eu sou contigo para te livrar. Naquele tempo, o problema não era a falta de pessoas indo na igreja, a falta de pessoas orando, não era. Mas era a falta de arrependimento. E o que a gente vive hoje, gente? A falta de arrependimento verdadeiro. Porque o povo, como eu já falei esses dias, o povo quer muita prosperidade, o povo quer muita abundância, mas ninguém está disposto a se render, ninguém está disposto a se arrepender. Todo mundo busca autoajuda, eu preciso melhorar isso e aquilo, mas o Senhor fala na palavra. Ele fala que a autoajuda não é ajuda. A autoajuda não é ajuda. Não é. Vocês precisam compreender que é o autossacrifício, é o arrependimento que faz com que a gente mude a rota, que faz com que a gente seja curado, que faz com que a gente seja de fato transformado e que faça com que a gente tome a posição que nós precisamos tomar. O povo ali queria bênçãos, mas eles não queriam se arrepender. O povo queria acessar a promessa, mas eles rejeitavam a correção de Cristo. Eles preferiram profetas que confirmavam seu desejo. Lindo, né? O que a gente vê hoje? Teoria da prosperidade. O que a gente vê hoje? Todo mundo desejando coisas lindas e maravilhosas. Você vai para as nações e você vai prosperar e você vai sentar em mesas de pessoas ricas e você vai... É tão lindo, né? Mas ninguém está disposto a, de fato, se entregar, a, de fato, obedecer. As pessoas querem bênçãos, mas não querem a obediência. E aqui, Jeremias, naquele tempo, foi levantado como uma voz que confrontava aquele povo, chamando aquele povo para arrependimento, chamando aquele povo para ser fiel a Cristo verdadeiramente, e não a si mesmo, não a sua própria idolatria. Então que hoje você possa tomar posse desse lugar, porque hoje o Senhor está levantando sim pessoas e vozes que confrontam esse tempo, É muito lindo a gente ver só as bênçãos, mas as bênçãos, o Senhor fala, Ele não entrega apenas as bênçãos para nós. Quantos discípulos se entregaram por Cristo e para Cristo? E ali, ninguém estava falando de prosperidade, ninguém estava falando de riqueza. Não quer dizer que o Cristo, que Deus, Ele não queira riqueza para nós. Não é isso. Mas é porque as pessoas estão colocando isso como prioridade na vida delas. E não Cristo como prioridade na vida delas. A gente precisa se arrepender, a gente precisa de verdade se posicionar, a gente precisa carregar o caráter de Cristo.
tirar o nosso eu do centro e colocar Cristo no centro. Colocar Cristo no centro. Saber o que Ele deseja. Saber o que Ele quer para nós. E Ele já nos formou antes mesmo da gente nascer. Ele já sabia o propósito da nossa vida. Então que hoje você possa olhar para esse texto, que você possa imergir nesse texto, que você possa estudar esse texto e compreender aquilo que o Senhor deseja que você faça para esse tempo. É uma voz que confronta, é uma voz de arrependimento, que chama ao arrependimento, para que vocês possam realmente ser transformados e ajudar pessoas a saírem desse lugar podre que elas estão se colocando e para que elas voltem a colocar Cristo no centro de todas as coisas. Amém, minhas lindas? Então, é isso. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus, faça sua oração e compreenda aquilo que você tem sido chamada para esse tempo.